Queridas irmãs, queridos irmãos, a centralidade da liturgia da Igreja é o próprio Cristo, convertido em palavra e pão para o sustento da vida dos crentes. Na liturgia da palavra que nós ouvimos nesta Eucaristia, nós encontramos como figura central a semente do reino, que é a palavra. A palavra é a semente que Deus lança no mundo. A palavra de Deus, enquanto semente, carrega consigo todo o vigor necessário para a realização daquilo que ela significa. Mas é necessário que o terreno, que é o coração humano, de fato esteja propício, aberto para receber essa palavra, possa dessa maneira fecundá-la dentro de si, ter a vida fecundada pela palavra de Deus. A semente é Jesus, a palavra é Jesus. E nós precisamos nos aproximar sempre mais dele, olhar para ele, escutá-lo, aprender dele, para que ele, semente viva de Deus, fecunde em nosso coração, fecunde em nossa vida. Nós ouvimos a explicação da parábola dada pelo próprio Cristo. É a única parábola que o próprio Jesus dá os esclarecimentos. E as parábolas são sempre instrumentos de comparação linguística para facilitar para o círculo de ouvintes a compreensão e o entendimento dessa palavra. E hoje nós podemos, a partir do que ouvimos, nos fazer algumas perguntas. Uma pergunta central é: que tipo de terreno que eu sou diante da semente de Deus, que é a sua palavra, que é Jesus, lançada sobre mim? E Jesus deu alguns exemplos. A palavra semeada, às vezes, encontra a mesma experiência de uma semente lançada na beira do caminho. Vem logo os pássaros e comem as sementes e extinguem as sementes, e elas não germinam e, portanto, não fecundam a terra. Imaginemos que tantas vezes nós nos distraímos de Deus na vida. Quando Deus não é o centro, quando Jesus não é o centro da nossa vida, qualquer coisa nos distancia dele. Nada é mais central como Jesus, como presença de Jesus, do que a comunidade reunida para ouvir a palavra e para partilhar o pão que é ele. E quantas vezes a gente deixou de participar da missa porque chegou visita em casa? Tão fácil dizer para a visita: vamos para a missa comigo. Ou então, você me desculpe, mas Deus é mais importante que você, venha a outro horário. Ou então aquele amiguinho ou amiguinha que chamou você para passear na casa de praia dele, e justamente era um domingo, ou um dia santo, e como ninguém dali foi à missa, você também não foi. A semente em você, naquela hora, foi como a beira do caminho. O maligno veio e levou. Assim somos nós, muitas vezes nos distraímos, nos deixamos distrair de Deus, e qualquer coisa nos afasta dele. Qualquer coisa é desculpa para não comparecer na presença de Deus, na missa, na palavra, na Eucaristia, mas também no auxílio fraterno,
no compromisso com o irmão, na solidariedade com o mais fraco, com o necessitado, com o doente. Mas existem sementes que caem em terreno pedregoso e logo brota. Tem cristão assim, festivo. Quando vai numa missa de louvor, numa missa com louvor, se emociona, chora que é uma beleza, diante do Santíssimo exposto na missa com louvor. Na primeira sexta-feira do mês, por acaso, passa na igreja, porque conseguiu, o Santíssimo está exposto e não vibra do mesmo jeito que quando o Santíssimo estava na missa com louvor. Isso é um cristão de araque, é um cristão de faz de conta, que só vai na emoção, no entusiasmo, no canto bonito que eu gostei, que tocou meu coração. Sabe aquela frase que a gente diz assim: eu senti que Deus tocou no meu coração e fui. Você terá fé mesmo quando você for sem sentir nada no seu coração. Quando você for, porque você já entregou o coração para Deus e não precisa mais de emoção para se aproximar dele. Mas às vezes a palavra é como a semente que cai no meio dos espinhos. A vida, porque a gente tem fé, não significa que será um mar de rosas. Mesmo com a fé, os sofrimentos aparecem, as dificuldades emergem, os desafios crescem. E nós sucumbimos aos desafios e deixamos que os espinhos da vida sufoquem a palavra semeada em nosso coração e desistimos de seguir porque, eu não vou mais porque naquela igreja tem muito fofoqueiro. Tem na igreja, tem no trabalho, tem na rua, tem na sua casa, tem você que também é. Então, só que a gente quer uma desculpa para dizer que não vai mais. Bom, mas você vai por causa de Jesus ou por causa da dificuldade? Você zangou com o padre e não foi à missa. Mas o padre é o motivo de você vir para a missa, não é Jesus? São os espinhos que sufocam a vida da gente. Mas eis que a semente pode encontrar uma terra fértil para germinar. E essa terra fértil é esse coração entregue a Jesus. Eu sei que o meu Senhor me sustenta. Eu entreguei o meu coração para Ele. E mesmo que as distrações da vida sejam tantas, eu cuido para que elas não me levem para longe dele. Mesmo que eu tenha entusiasmos e emoções que são superficiais, eu não me deixo levar pelo momento, mas eu procuro enraizar a palavra de Deus na minha vida, de tal modo que a minha fé não entre em quarentena, mas eu seja capaz de viver a minha fé dentro da igreja e também no escuro do meu quarto, também no lugar distante que ninguém me conhece, mas em qualquer lugar onde eu for, eu serei um cristão marcado pelo amor de Deus. E essa semente que encontra a terra fértil, ela pode fecundar e dar muitos frutos. E o maior fruto é o discipulado. É quando eu me torno efetivamente discípulo de Jesus. Vejam que a palavra de Deus é fecunda. Aonde ela cai, encontrando abertura, ela germina e floresce. Como estão as nossas palavras? Quantas vezes eu prometi e não cumpri? Quantas vezes eu declarei amor e depois agi como se não amasse? Quantas vezes eu disse que gostava e que tinha importância a algo ou alguém e depois agi como se não tivesse? Pois bem, é a palavra frouxa e covarde de quem não crê em Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos convida a uma vida autêntica,
E a possibilidade única de termos uma vida autêntica é nos agarrarmos a Jesus, ouvir a sua palavra, nos reunirmos em comunidade, nos alimentarmos dele com a Eucaristia e não nos distrairmos nenhum instante, mas sempre estarmos atentos e solícitos para poder frutificar. A quem já tem, mais lhe será dado. Ou seja, a quem já tem disposição em compreender, em conhecer, abertura de coração, mais vai conhecer e mais vai aprender e vai crescer na fé. A quem não tem abertura de coração, capacidade ou disposição para conhecer, e é duro de coração, até esta ilusão de achar que sabe, vai ser tirada e vai perder.